Ok, gente. Como a semana passada eu falei sobre a questão de o, o que é ser perfeito como Pai Celestial, a perfeição bíblica, que está mais ligada ao amor, né? Amor a Deus e ao semelhante, e não a perfeição absoluta, que é a perfeição de Deus, que a gente nunca vai chegar, porque a gente nunca vai ser igual a Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão de o fechamento da porta da graça e a questão da viver seu intercessor, que é um dos tópicos que a gente vai estudar hoje. Então, em Apocalipse 22, verso 11, Jesus fala, quando ele cessa a obra de mediação no santuário, ele diz: continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Então, a gente percebe, pelo menos, ocorre 4 coisas quando termina a mediação de Cristo no santuário, que é o fechamento da porta da graça, como a gente costuma falar. Primeiro, é que não haverá mais oportunidade de salvação para aqueles que rejeitaram todas a manifestação da graça, todos os apelos do Espírito Santo, mas vai ter mais oportunidade para os ímpios, para os perdidos. Segundo, que o Espírito Santo automaticamente cessará o seu trabalho de convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque eles já cometeram o pecado imperdoável, porque já rejeitaram todos os apelos para arrependimento, para conversão, para aceitação do plano da salvação. Terceiro, começarão as pragas e os justos terão que viver nesse período, que a gente não sabe quanto tempo exatamente, sem um mediador, sem um intercessor lá no santuário celestial. Embora que Cristo não esteja mais intercedendo pelos santos, isso não quer dizer também que os santos estarão totalmente abandonados à mercê daquilo que ia acontecer no tempo de angústia, das perseguições. Por quê? Em Mateus 28, 20, Jesus, 28, diz que a gente que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus não vai nunca nos abandonar. Em João 14:16, quando Jesus fala a respeito do Consolador, do Espírito Santo, diz que ele estaria sempre conosco. Então, o Espírito Santo não vai mais agir nos ímpios, mas ele vai estar sempre com os salvos. Além disso, nós temos Jesus lá em Daniel 12:1, quando ele diz que ele vai se levantar num tempo de angústia, ele vai se levantar para defender seu povo, defender o povo de Deus nesse período de angústia. E os anjos vão estar ao nosso redor para proteger também. Então, a gente vai ter Jesus, o Espírito Santo, vai ter os anjos que vão estar conosco. Então, a gente não vai estar abandonados. Mas os justos, os selados, os 144 mil que estarão vivos nessa oportunidade, eles não pecarão mais, né? Eles estarão completamente selados e toda a mágoa, todo pecado já tem sido perdoado, já tem sido riscado, ele já tem recebido a aprovação de Deus. Weder, esses aí foram os textos da Bíblia que eu consegui para poder fundamentar aquilo que você vai falar sobre a intercessão de Cristo. Agora, tem uns textos de Ellen White, se você permitir que eu leia, eu tenho uns 2 ou 3 textos que eu poderia ler. Aí você me fala se eu posso ler ou não. Pode ler? Então tá. Na página Grande Conflito, ok? Na página 614, nós temos assim, ó. Deixando ele, quer dizer, Jesus, o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Ela fala isso na página 614 e na página 425 também ela fala a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, 425, ela fala assim: os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador,
está em pé na presença do Deus Santos. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da expiação. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. Então, os salvos, eles não vão chegar na perfeição da pureza de caráter de Cristo, porque nós temos a natureza pecaminosa e a inclinação para o pecado. Mas não teremos prazer em pecar. Nós não viveremos em pecado. Né? Nós não seremos um pecadeiro, como diz o Rodrigo Silva. Né? Mas na página 621, ela diz o seguinte: naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Só que não estarão sós, né? Como eu falei, o Espírito Santo vai estar junto, Jesus vai estar junto, os anjos vão estar junto. E ela diz assim, na página 629, ela fala da proteção. Aqui, o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas embora perseguidos e angustiados, embora suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Aquele que com os cabelos de sua cabeça, que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as suas necessidades. Está na página 629. E, para terminar, eu queria ler aqui na página 630, diz assim, deixa-me ver. Diz assim, com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo, mas devem ainda esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora para eles, tão penosa, é a melhor resposta às suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente que o Senhor opere, são levados a exercitar a fé, a esperança, a paciência, que muito pouco foram exercidas durante sua experiência religiosa. Eu achei interessante esse texto, porque diz que nesse período a gente vai poder exercitar a paciência, né? Muito interessante. Então, é isso, Éder, que eu queria falar, e vamos dar oportunidade para outros. Tá no mudo, Éder. O único que apareceu foi o Brunão. Pode escorrer, Brunão. Sua vez. Bom, eu não ia falar não, mas eu vou aproveitar que tá um barulho aí para dar mais tempo para você. Então, vou pegar alguns textos aqui para falar a diferença da natureza de Cristo para nós. Vou pegar primeiro o Salmo 51:5, que é o básico, acho que todo mundo conhece, né? Mas fazer uma leitura um pouco detida dele. Salmo 51:5, que fala: eu nasci na iniquidade. Ou seja, aqui ele está dizendo dele mesmo, que já nasceu na iniquidade. E em pecado me concebeu a minha mãe. Os perfeccionistas, usam deste texto para dizer que a mãe estava em iniquidade. E não quem nasceu da mãe. Porém, em algumas versões nós vemos, como essa daqui, a revista atualizada, fala que ele nasceu na iniquidade. Com isso, como eles utilizam esse texto para falar que em pecado apenas me concebeu a minha mãe, e não ele, sim, especificamente iniquidade, nós temos alguns outros, como Salmo 58:3, que ele fala que desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Que esse daqui, ele demonstra que desde o nascimento ele já se aparta de Deus. Ou seja,
não é algo que foi ensinado, não é alguma atitude que os pais possam ensinar aos filhos, assim como Maria, digamos, ensinou a Cristo e por isso que ele era perfeito. Não, não é por isso. É porque eles já nascem com essa natureza, com essa inclinação. Agora, Isaías 48. Abrir Isaías aqui. Passei. Isaías 48, a gente vai ver que nós já nascemos rebeldes contra Deus. Se não fosse Deus criar inimizade entre nós e a serpente, nós não teríamos nenhuma força em nós, nem nós, né? Nós não teríamos nenhum meio, né? Mesmo nele, para nos apartarmos das tentações de Satanás. Isaías 48, verso 8 diz assim: Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e era chamado de transgressor desde o ventre materno. Ou seja, se está desde o ventre materno, é antes mesmo de ser concebido, antes mesmo de nascer. Então, o terceiro texto. Agora, em Romanos 8, 7, João 3, 6, qualquer um dos dois, eu vou pegar o de Romanos 8, 7, que ele fala que na carne, né, nós já temos inimizade contra Deus. Romanos 8, 7. Então, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, todas as nossas vontades, né, aquilo que Paulo falou que não conseguia fazer, né, que a carne, tudo que ele queria ele não fazia, porque a carne era forte, mas o que ele não queria acabava fazendo por causa da carne. Então, nós vemos também aqui em Hebreus 7, 26, é o último texto que eu vou ler, e dá uma explicação básica. Hebreus 7, 26, que diz assim: Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Olha como que era o sumo sacerdote: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto dos céus. Ou seja, se ele é separado dos pecadores, quer dizer que nós todos somos pecadores não porque pecamos. Jesus mesmo disse: Eis aqui que vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Se ele nada tinha em Cristo, quer dizer que Cristo não tinha a mesma natureza que nós. Outra vez ele diz: Vós que sois maus, dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai celeste que estás nos céus. Ou seja, ele falou vós, ele não se incluiu nessa. Ele não quis dizer que ele era um pecador também, nós que somos maus. Ele não disse isso, ele disse vós. E depois ele diz: Eis o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Então, primeiramente, duas coisas que nós entendemos que somos diferentes de Cristo. Primeiro, que nós somos a semente do homem, Cristo é a semente da mulher. Não tem um pai humano. Ele foi feito pelo Espírito Santo. E quando o anjo foi falar a Maria, ele disse: o ente santo que há de nascer. Nenhum de nós nascermos nem perto disso. Nós já temos a nossa natureza caída. Em segundo lugar, todos nós somos concebidos em pecado, né? Como eu disse já, o ente santo disse lá em Mateus 1:20. O anjo também disse a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. E nascerá esse ser santo que será chamado Filho de Deus. Então, são diversas diferenças entre nós e Cristo, que não dá para dizer de forma nenhuma que a natureza de Cristo é natureza interna. Obviamente, ele tinha todas as nossas fraquezas, como a Ellen White mesmo disse, com 4.000 anos de pecado, mas fisicamente. E ela diz no contexto, ela diz sede, fome, cansaço, não diz que ele tinha inclinação para o pecado, como o Éder já mostrou vários textos aí na semana passada. Valeu, galera. Glória a Deus aí, bons comentários. Nós vamos agora para o estudo. E eu não vou nem enrolar, não. Vamos para cima aí. Vamos aproveitar o tempo. Quanto mais tempo a gente aproveitar, será melhor. Tá bom?
Só tenham paz aí até o computador conseguir despertar aqui. Pronto. Bem, queridos, a perfeição de caráter e a teologia da última geração é que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos ver a importância disso e viver sem o intercessor, né? Nós falamos já sobre as causas do pensamento perfeccionista, né? Tem muitos textos com sentido dúbio. Hoje a gente vai trabalhar esses textos para a gente verificar como é que eu posso entender esses textos, né? Histórica e textualmente a gente vai trabalhar através dos testemunhos aí, apresentando a diferença da perfeição de caráter que pode ser alcançada, né? E que deve ser alcançada na realidade, e versus perfeição com isenção de pecados, né? Para, por fim, aí a gente passar a verificar que não há na Bíblia o tal perfeccionismo com isenção de pecados, tá? Vamos lá. Salvação 5 aí. Perfeição de caráter versus perfeccionismo, a gente continua, né? 3 classes de intérpretes nós vimos na última aula, né? Os liberais, os perfeccionistas e os coerentes. Os liberais, eles se apegam aos textos de que Deus é amor, que Deus perdoa e que não podemos vencer, né, obedecer perfeitamente à lei, se apega a esses textos e rejeita todos os textos que devemos alcançar a perfeição, que devemos vencer o pecado e tudo mais. Já os perfeccionistas, eles fazem o inverso. Se apegam com os textos que falam que é possível vencer, que Cristo nos deu o poder para vencer o pecado, que podemos deixar de pecar, tal. Então, eles pegam esses textos e abandonam todos os textos que diz que não alcançaremos completamente, que diz que nossa natureza imunda suja até mesmo nossas orações. Eles desprezam isso. E então tem um grupo coerente que vai fazer uma harmonia entre esses dois textos, vai buscar o ponto de encontro e equilíbrio entre esses textos, aí, né? E a gente orienta aí que a ideia é harmonizar mesmo, né? Como diz esse texto aí, ó. Algumas pessoas escolhem dos testemunhos certos trechos que acham que podem ser torcidos de modo a apoiar a sua atitude e põem-os numa moldura de falsidade para que o seu erro tenha peso e seja aceito pelo povo, né? Não é bem por aí. Então ela condena esse negócio de fragmentar simplesmente para apoiar uma teoria, uma ideia pessoal, para defender o procedimento. A ideia dela é harmonizar, né? Como ela fala nesse outro texto aqui. O Espírito e a palavra concordam. Se um homem julga a si mesmo pela palavra de Deus e se acha em perfeita harmonia com toda a palavra, deve então crer que tem a verdade. Mas se descobre que o Espírito pelo qual se conduz não se harmoniza com todo o conteúdo da lei ou do livro de Deus. Ande com cuidado, para que não suceda ser preso na cilada do diabo. Então, tem que se harmonizar com todo o conteúdo, né? E a gente precisa nos orientarmos nesse aspecto aí diante dos textos. Então, a ideia é harmonizar os textos. Agora, como é que a gente vê a harmonia naqueles textos que a gente viu semana passada? A gente só viu que os textos são diferentes, mas não vimos uma harmonia ainda plena nos textos. A gente vai trabalhar essa harmonia aí. Então, textos dúbios na palavra de Deus causam dificuldades, para a gente entender o que é texto dúbio. Abraão teve 2 filhos, né? Até dado momento, era pai de Ismael e Isaac. Aí Deus vai chamar ele e fala assim: Abraão, toma o seu único filho, Isaac. Os textos são dúbios, né? São contraditórios até. Mas o que quer dizer aí? É que, na realidade, quando Deus chama Abraão, há 2 maneiras de a gente entregar isso aí. Primeiro, Isaac era o único filho da promessa. Poderia ter sido dito nesse sentido. Segundo sentido que pode se entender do texto é que Ismael tinha sido mandado embora. Abraão já não tinha mais Ismael. Ismael foi para o Egito lá com a mãe, não morava mais com ele. O único filho que ele possuía era Isaac. Então, entenda, há uma forma coerente de você harmonizar os 2 textos. Nenhum dos 2 textos deve ser desprezados. Eles devem ser entendidos no contexto correto. Segundo texto aí, ó. Em João, Cristo diz que o Pai era o único Deus verdadeiro. E agora em 1 João 5, verso 20, a gente vê que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Quantos Deus verdadeiro tem?
Então você harmoniza isso com a doutrina da Trindade. E outra coisa também é que é o seguinte, quando Jesus estava aqui como homem, ele veio para ser exemplo. E uma vez como exemplo, ele não se exaltava, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele apontava só para o Pai, para nos ensinar como a sermos submissos e obedientes. Mas agora, depois que ele sobe para o céu, João não tem problema nenhum de escrever quem ele é, o Deus verdadeiro. No terceiro tópico aqui, a gente vê, Paulo diz, né, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E aí Tiago já diz que o homem é justificado por obras e não somente pela fé. E aí? Um é fé sem obras, outro é fé com obras. Eles estão usando o mesmo termo, mas estão falando de assuntos diferentes. Enquanto Paulo está falando da justificação pela fé perante Deus, o que nos dá a salvação, que só acontece pela graça por meio da fé sem as obras, como diz Efésios 2, verso 8 e 9. Tiago, ele está falando já da justificação por obras, ou seja, a santificação. A santificação, ela une as duas coisas. É uma pessoa que é da fé e que também tem boas obras. E essa pessoa, ela deve unir essas duas coisas. Enquanto o Paulo está falando da causa da salvação, Tiago está falando da consequência da salvação. Então, nós verificamos que as aparentes contradições, elas são possivelmente ajustadas por meio de um raciocínio lógico, coerente e harmônico com a palavra de Deus. Vamos verificar agora nos testemunhos, como é que a gente consegue compreender aqueles textos difíceis da semana passada. Bem, para o perfeccionismo, tá? Cristo, ele precisa ter uma natureza pecaminosa, sendo decididamente igual a nós. Eles o fazem, né? Eles transformam o Cristo igual a nós, para eles poderem ensinar que se Cristo teve inclinação do pecado como nós, e ele venceu, eu posso vencer, posso viver sem pecar. Assim eu posso viver sem pecar como ele. Então, Cristo precisa ter a natureza pecaminosa para o perfeccionista. É assim que você entende, então, o desespero de M.L. Andreessen, né? O desespero dele quando a igreja lançou o Questions on Doctrine, que mostra que Cristo não tinha a inclinação pecaminosa. Porque a doutrina dele só faz sentido se Cristo for pecaminoso. Se Cristo não for pecaminoso, não faz sentido. Não dá. Então é importante você entender esse aspecto, esse pressuposto é muito importante, porque se você tirar a ideia de que Cristo ele não tem a mesma natureza inclinada que nós temos ao pecado, você já bagunça todo o ângulo do perfeccionista. Vamos lá. Olha o texto aí que eles usam para tanto. Falando de Cristo aí, tá? Sua natureza humana foi criada e ela nem sequer possuía poderes angélicos. Era humana, idêntica à nossa. Aí, tá vendo? Ele tinha uma humanidade igual à nossa. A palavra idêntica é igual e acabou. Ele tomou sobre si a natureza humana sofredora, caída, corrompida e degradada pelo pecado. É a minha natureza. Viu? Cristo tem a natureza igual à minha. Jesus aceitou a humanidade, não é do Adão lá, perfeitão, bonitão, não. Ele aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Aí você lê esses textos e fala, poxa vida, Cristo é igual a nós, né? Tem. Igual a nós, é. Você come demais aí, tá doidão aí, tem uma paixão por comida? É, Cristo também. E você? Gostava de olhar as gatinhas? Gostava de olhar as gatinhas? Cristo também. Tinha lá a inclinação doida. É o pensamento dos caras. Tinha inclinação, mas aí ele resistia tal e não caiu. Enquanto nós vamos para as nossas inclinações aí. Será que as coisas são desse jeito? Vamos lá verificar como é que esses textos podem ser entendidos, né? Fazer primeiro um resumo deles aqui, né? Esses textos, então, são usados pelos perfeccionistas para ensinar que a natureza humana de Cristo era idêntica à nossa, era uma natureza sofredora, né? Mais sôfrega, né, do que sofredora, decaída, corrompida, degradada pelo pecado, enfraquecida, 4.000 anos de pecado. Esse é o resumo. Agora, embora hajam textos, esses textos aí, né?
portanto, que parecem apoiar o movimento perfeccionista, parece só, isso não é tudo. Existem também vários textos que afrontam o pensamento deles. Nestes textos, Cristo não é inclinado ao pecado. E não é como nós precisamente, né? Mas apenas semelhante. Isso faz colapsar o perfeccionismo. Vamos lá dar uma olhada aqui nesses textos agora aí, né? Vamos lá. Contudo, que cada ser humano seja exortado a que não colocar a Cristo no mesmo patamar humano, tornando completamente semelhante a nós mesmos, pois isso não pode ser. Ó, o texto já está falando que ele não é idêntico como aquele outro texto dizia. Cristo tomou nossa natureza decaída, mas não corrupta. Olha, ele tomou a natureza decaída, beleza. Mas ela não era corrupta. Veja que há uma distinção entre a natureza nossa e a de Cristo, então não é a mesma. E ela não se corromperia a menos que ele recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus. Outro texto aí, outros textos, né? Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que possuímos. Pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Porque se ele tivesse a mesma deslealdade pecaminosa que a gente tem, a mesma corrupção que a gente tem, e a natureza dele fosse decaída como a nossa, como a que possuímos, então ele seria pecador. Lembra que Romanos 5,19 diz que nós somos feitos pecadores não porque pecamos, mas por causa do pecado de Adão. E não estou falando aqui precisamente como ensina, por exemplo, o pecado original. Tá? Vamos pegar aqui a doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original, ela ensina que nós somos feitos pecadores por causa do pecado de Adão. Até aí a gente está junto. O problema é que a doutrina do pecado original ensina que nós recebemos a culpa de Adão. E isso nós, como cristãos, não acreditamos. Adão vai receber a culpa dele e vai responder pela culpa dele. E nós pela culpa dos nossos erros. Agora, o pecado que ele cometeu nos transfere uma natureza que ela não está em harmonia com a lei de Deus. Ela se desvia do alvo da lei de Deus. Por isso que ela é pecado, essa natureza nossa. Paulo chama ela de pecado em Romanos 7. Paulo fala, o pecado que habita em mim é que me leva a pecar. Peraí, que pecado que habita no Paulo? É os pensamentos? Não, não é os pensamentos. Porque ele fala, eu segundo a lei interior tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, nos pensamentos eu tenho prazer na lei de Deus. Mas veja em minha carne uma lei que me impele ao erro lá e tal, né? Então ele chama essa lei de pecado. É o pecado natureza. Então Cristo não pode ter a mesma natureza, porque se tiver ele é pecador. Simples assim. E se ele for pecador, ele necessita de um salvador. Vai ter que entrar no mesmo balaio que a gente, esperando alguém que possa salvá-lo. Outro texto. Ele devia tomar a posição à frente da humanidade, tomando a sua natureza e não a sua pecaminosidade. Olha que coisa interessante. Ele tomou nossa natureza, a natureza humana, mas não a nossa pecaminosidade. E isso aqui é super importante a gente compreender. Resumindo esses textos agora antiperfeccionistas, né? Os textos que afrontam o perfeccionismo, eles denotam a natureza humana de Cristo como uma humanidade em patamar diferente. Patamar é andar. Ou seja, ela está num andar diferente a humanidade de Cristo. Era semelhante à nossa, mas não por completo. Era uma natureza decaída? Sim, mas não era corrupta. Não tinha deslealdade pecaminosa. Decaída e corrupta que nós mesmos possuímos. Galera, fecha o áudio aí, né? Não tinha a mesma deslealdade pecaminosa, decaída e corrupta que nós temos. E era uma natureza sem a nossa pecaminosidade. E agora, como é que fica essa situação aí? Queridos, primeira coisa, a gente vai retomar um pensamento do passado. Ellen White, ela usa termos de três autores, tá?
O mais importante dele é o Melville. Mas ela usa textos para falar desse assunto de 3 autores, basicamente. E os 3 autores traz esse significado aqui, ó, especialmente Melville, que é o que ela mais usa. Ele fala que existe fraquezas inocentes e propensões pecaminosas. Fraquezas inocentes, ele fala que é fome, dor, fraqueza, tristeza e morte. Agora, propensões pecaminosas, ele fala a inclinação para o mal, a tendência para pecar. Então, Ellen White, ela consegue passear nesse assunto dizendo que Cristo tinha, sim, a número 1, que ele chama de Fraquezas fraquezas inocentes. inocentes, né? Então, o que é fraqueza inocente? Cristo tinha fome, dor, fraqueza, né? Tristeza, morte, mas ele não tinha propensões pecaminosas, ou seja, desejo para o mal. Galera, a cobiça já é pecado, é o 10º mandamento, não cobiçarás. Imagina Cristo, se ele sente desejo por alguém ou por algo, que é a inclinação, já pecou. Porque o pecado é não ter isso aí. É não cobiçar. É não desejar o que é do outro. Então ele não podia ter essa inclinação. Vamos lá prosseguir mais. Tem vários textos também que colaboram aqui com essa ideia, mostrando que ele era um ser diferente. Ó, no comentário bíblico aí, não teve mancha para a corrupção, não teve inclinação para a corrupção, não cedeu à corrupção, não tinha propensões para o pecado, não está no mesmo patamar humano, não era completamente humano, não era completamente semelhante a nós, né? Ele era completamente humano, mas não completamente humano como nós. Isso é impossível. Ele veio mostrar que o homem, tal como Deus o criou, Adão, poderia ter vencido. Já está na mensagem escolhida isso aí. Testemunhos Seletos diz aí que ele é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir as mesmas paixões. Olha que coisa interessante. Então ele é um irmão em nossas fraquezas, que seriam as fraquezas inocentes, mas não em possuir as mesmas paixões pecaminosas. Enquanto a nossa natureza corre para o mal, a natureza dele recuava do mal, diz no texto lá dos Testemunhos Seletos. Mensagens escolhidas ainda, no volume 3 agora, diz que ele não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, senão ele era imperfeito, não possuía a deslealdade corrupta, senão era imperfeito, e não possuía a deslealdade decaída, senão ele era imperfeito. No Youth Instructor, né, ele diz o seguinte: como homem, como homem, Cristo, né, começou onde Adão começou. E Adão começou na perfeição. Na cruz, Cristo venceu Satanás na mesma natureza que Satanás vencera no Éden. Ó, peraí, Satanás vencera no Éden com a natureza pura de Cristo. Os filhos herdam dos pais. O que os filhos herdam dos pais é o pecado, a orientação da criança. Os homens recebem a culpa de Adão. A pecaminosidade, né? No sentido da pecaminosidade. Os homens receberam a sentença de morte de Adão. Cristo passa pelo terreno onde Adão caiu. O pecado de Adão fez com que sua posteridade, sua propensão inerente, né? Inerente a que habita dentro, tivesse inclinada à desobediência. Então, esses vários textos aqui apresentam uma contraposição com os textos que a gente viu lá, né? De modo que você coloca os dois pensamentos do lado, ó. E esses textos parecem divergir, né? Então, Cristo tem fraquezas, ali está incoerentes, mas inocentes, tá? Deixa eu até corrigir esse negócio aqui agora. Cristo tem fraquezas inocentes. O que se refere a isso e fraquezas inocentes? É aquele sentido lá, utilizado por Melville, né? Que Ellen White acaba se apropriando dos conceitos dele nos seus escritos. Você tem, então,
uma natureza idêntica à nossa, ou seja, sente frio, sente dor, sente cansaço igual a nós, é enfraquecida por 4.000 anos, sim, em altura, em força, correto? Não tinha a mesma força que Adão. Era uma natureza decaída porque o Adão era todo empinadão, todo bonitão, e aqui não, ela foi massacrada aí pelo pecado. Uma natureza corrompida nesse sentido, degradada pelo pecado, sofredora nesse sentido. Agora, ela não tinha as paixões pecaminosas, né? Ela era de patamar diferente, era semelhante à nossa, mas não era por completo, era diferente. Era decaída, mas não era corrupta, não tinha inclinação para o mal. Sem nossa deslealdade pecaminosa, decaída e corrupta, e natureza sem a nossa pecaminosidade. Vamos lá prosseguir aqui. Como é que eu posso entender que a sua natureza era fraca igual à nossa? Vamos lá. Olha que coisa interessante. Quando os testemunhos falam que a humanidade assumida por Cristo não era a humanidade de Adão antes da queda, mas a humanidade deteriorada após 4.000 anos de pecado, ele fala em verdade, dizendo que Cristo não era um homem de 4 metros como o Adão era. Sem frio, sem fome, dor ou cansaço. Mas era um ser humano como qualquer outro homem de sua época. Então veja aí a estatura de Adão, a estatura de Cristo. Como é que era o corpo? Então, nesse sentido, a natureza dele foi afetada assim pelo pecado. E Cristo possuía essa natureza. Ele não era um Adãozão, ele era um homem de sua época, na altura do homem de sua época. Com a humanidade de um homem de sua época. Agora, como sua natureza era como a de Adão antes de cair? Vamos lá. Os testemunhos também falam que a humanidade assumida por Cristo era pura como a de Adão antes da queda. Pois se fosse idêntica à nossa, ele não poderia ser um sacrifício perfeito. E isso tem a ver com sua moralidade pura, que não cobiçava o pecado, como nós o desejamos, quebrando assim o 10º mandamento. Então, nesse aspecto, Cristo era igual a Adão. Igual. Vamos lá verificar aqui, ó, os dois textos harmonicamente. Então, ó, Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Sua natureza humana era criada. Não possuía sequer poderes angélicos. Era humana, idêntica a nós. Em que sentido? Idêntico a nós, ele sentia frio, cansaço, fome, dor e era passivo de morrer. Porque ele tomou essa natureza enfraquecida. Não era um Adão de 4 metros. Ao mesmo tempo, não se pode dizer que ele tinha inclinação para o pecado. Nesse aspecto moral, Cristo era um Adão pré-lapso. Olha lá. Ele começou onde o primeiro Adão começou. Onde é que o primeiro Adão começou? Na santidade absoluta. Venceu a Satanás na mesma natureza sobre a qual, no Éden, Satanás obteve a vitória. Cristo, portanto, ok? Tinha uma natureza pós-lapsa afetada pelo pecado, em relação ao seu físico, capacidade mental e à força. Era uma natureza enfraquecida por 4.000 anos de pecado, de modo que ele era fisicamente como um homem de seu tempo. Sentia fome, dor, frio, cansaço, sangrava, etc. Contudo, sua natureza pré-lapsa também, sua natureza era pré-lapsa também, pois possuía moralidade como a de Adão antes da queda. Se ela, a natureza, fosse inclinada ao pecado, nem suas orações seriam válidas, já que os corruptos canais humanos tornariam suas boas obras maculadas, fazendo-o necessitar de um Salvador. Queridos, a Bíblia diz que as nossas justiças são trapo de imundícia. Até a nossa oração é suja. Até o que fazemos de bom é sujo. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Essa natureza não está em harmonia com a lei de Deus. Ela está contrária. Por isso ela suja tudo que a gente faz de bom. E Cristo tem que interceder por nossas orações, senão não são aceitas. O que nos faz pecadores ajuda-nos a entendermos essa problemática. Vamos ver aí, ó, textos da Bíblia que mostra por que fomos feitos pecadores. Olha lá. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, foi pela ofensa de um, não foi por causa da nossa. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Olha, o juízo veio sobre todos os homens por causa de um só.
Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, olha aí que coisa interessante, por causa da ofensa de um só. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. E o texto clássico, né, o verso 19, que coroa esse capítulo aí de Romanos 5, que diz o seguinte: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, queridos, o que nos faz pecadores? A transgressão de Adão. Ora, mas o que vem de Adão até mim que me faz pecador? A natureza. Agora, se a Cristo tem precisamente a mesma natureza, ele é tão pecador quanto eu sou. E ele necessitaria de um Salvador. Mas Cristo não é assim. Então, ou seja, dá para a gente compreender por que a Bíblia diz para todo lado que Cristo não era igual, mas Cristo era semelhante. Assim, Cristo não podia receber a mesmíssima natureza que recebemos de Adão, pois seria feito um pecador como nós. Olha o texto aí que mostra, né? Estudamos semana passada, vamos rever aqui agora. Ó. Os cultos, as orações, o louvor, a penitente confissão do pecado, sobem dos crentes fiéis com incenso ao santuário celestial. Veja, o Espírito Santo está trabalhando na vida do crente fiel. Mas passando através dos corruptos canais da humanidade, passando por minha natureza pecaminosa, ficam tão maculados que, a menos que sejam purificados por sangue, jamais podem ter valor perante Deus. Veja, nossa oração, nossa obediência não vale nada perante Deus. É a justiça de Cristo que purifica, o sangue de Cristo que purifica para que ela possa ser aceita. E não purifica em mim, purifica lá no céu. Não ascendem, não sobem em imaculada pureza. Não, ela sobe suja. E a menos que o intercessor, que está à mão direita de Deus, apresente e purifique tudo por sua justiça, se ele vai purificar minha oração, se ele vai purificar meu culto, minha penitente confissão do pecado, se ele vai purificar porque é pecado, é porque é suja, não serão aceitáveis a Deus. Todo incenso dos tabernáculos terrestres tem de umedecer-se com as purificadoras gotas do sangue de Cristo. Ele segura perante o Pai o incensário de seus próprios méritos, nos quais não há mancha de corrupção terrestre. Então entenda, Cristo não teve mancha. Nesse incensário, reúne ele as orações, o louvor e as confissões do seu povo, juntando-lhes a sua própria justiça imaculada. Justiça sem mancha, né? Então, perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus completa e inteiramente aceitável. Então, queridos, se Cristo tivesse a mesma natureza, o mesmo canal corrupto que temos, as orações dele necessitariam de um intercessor. Não podiam ter valor perante Deus. Mas não é assim. Exatamente porque ele era diferente. Bem, não é verdade, né, portanto, que Cristo é igual a nós. E que, então, tendo a mesmíssima natureza humana, podemos vencer perfeitamente como Cristo venceu. Ele nos chama, sim, à perfeição, mas uma perfeição relativa, que necessita de um intercessor perfeitamente justo e santo, pois ao possuirmos uma natureza corrupta, até nosso louvor, oração e adoração são indignos e perfeitos a uma perfeição, portanto, relativa. Queridos, só daqui já dá para vocês apresentar aí, por exemplo, aqueles que vão passar o tempo de angústia. Eles têm a mesma natureza, ainda não foram transformados. A oração deles é suja. A oração deles é impura. Então, ainda que eles conscientemente não escolham pecar, fazer um pecado, vou tomar uma pinga, vou bater, vou ficar nervoso, ainda que eles não escolham conscientemente, só o fato deles estarem orando já estão em pecado, meu irmão, porque a oração deles é suja, sobe suja. Dá para compreender isso aí? Então, amados, é muito importante esse conceito, natureza a pecaminosa, tá? Que foi o conceito trazido à baila no Questions on Doctrine, e é um livro que você precisa ter e dar uma olhadinha lá, tá? Quer dizer sobre a possibilidade de obedecermos perfeitamente? Vamos lá, vamos entender aí alguns tipos de perfeição.
Perfeição relativa é o melhor que se pode alcançar com os seus defeitos. Por exemplo, se bebê é perfeito, nasceu perfeito. Seu filho nasceu com defeito? Não, meu filho nasceu perfeito. É como um bebê dependente, que não tem dentes, não sabe andar, comer por si mesmo, falar ou se limpar, mas não deixa de ser um bebê perfeito em sua esfera imperfeita. Então, existe uma perfeição relativa. E você vai verificar essa perfeição relativa nos textos e na nossa vida também. Essa perfeição relativa é o melhor que se pode dentro da sua imperfeição. Vamos dar um exemplo aqui. O Éder vai fazer uma imagem do Bruno. Pegou uma foto do Bruno. Aí chega um cara do lado que vai fazer também. Esse cara é o desenhista Sidney Meirelles. Gente boa. Os melhores desenhistas da América do Sul. Crente, Mega Master. Aí eu e o Sidney vamos desenhar. Beleza, coisa bonita. Aí, galera, olha que coisa. Quando termina o desenho, eu mostro meu desenho. Eu que não sou desenhista. Eu mostro meu desenho que eu fiz do Bruno. Tadinho, que essa careca dele vai ficar parecendo uma tartaruga. Agora, quando você pega o do Sidney, vai estar uma foto. Então, queridos, o meu desenho é perfeito relativamente. Dado das minhas imperfeições, é o melhor que eu fiz. Você vai verificar esse conceito na Bíblia também. Tá? Perfeição relativa. Tá? Há um outro tipo de perfeição. Uma perfeição justa ou perfeição santa. É uma perfeição na qual não se possui imperfeições. E está em si a independência para se manter perfeito. O desenvolvimento se dá de uma perfeição para outra mais ampla, uma outra mais perfeita. Mas sem qualquer defeito, rumo à similaridade com Deus. E Deus, ele tem a perfeição absoluta e infinita. Então, 3 tipos de perfeições aí. Uma perfeição que é humana aí, a que nós podemos alcançar. Que a gente fazer o nosso melhor. A gente ser perfeito de caráter. Que é diferente da perfeição dos anjos, que é uma perfeição justa, santa. O poder, Deus deu o poder está nele deles obedecerem. É uma questão de escolha eles serem imperfeitos. Só se eles quiserem. E é um contraste também com a perfeição divina, que é infinita, que é o padrão magno de perfeição. Vamos dar uma olhada nesses aspectos aí. Olha esse texto agora. Cristo foi enviado ao mundo para desmentir a falsidade de Satanás, que Deus fizera uma lei que o homem não podia guardar. Assumindo a forma humana, mostrou que Deus fizera uma lei que o homem podia guardar. Cristo, né? Mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei de Deus. Olha aí, o homem pode obedecer perfeitamente à lei de Deus. Pergunta. O texto fala de obediência perfeita, ok. Mas é uma perfeição relativa, justa, ou é igual a que Cristo atingiu como homem? Vamos lá dar uma olhada para saber o que é. Olha o texto aí. Podemos ser perfeitos em nossa esfera da mesma maneira que Deus é perfeito na sua. Jesus disse, sede vós perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Se sois filhos de Deus, sois participantes de sua natureza e não podeis deixar de ser semelhantes a Ele. Veja que é uma perfeição que não é nem justa nem absoluta, é uma perfeição relativa. Nós podemos ser perfeitos relativamente. É o melhor que nós podemos fazer dentro das capacidades e dons que Deus nos deu. Vamos lá prosseguir mais. Veja que o texto, ele é claro em mostrar que nossa perfeição é fazer nosso melhor em nossa esfera pecaminosa. Diferente de uma obediência perfeita como a que Cristo teve, sem pecado. Agora,
dar uma satisfação justa ou absoluta à lei de Deus por nossa obediência, como a que Cristo deu, pode ser uma realidade em nossa vida de santificação? Será que a gente consegue uma perfeição justa ou absoluta? Bem, olha o que o texto diz. Era possível quando? A quem? A Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Era possível para ele. Mas deixou de o fazer. Lembrando que caráter ele é visto nos hábitos. Então, Adão ele podia ter hábitos continuamente justos para sempre. Mas ele deixou de alcançar isso. Devido ao seu pecado, a nossa natureza se acha decaída. Devido ao pecado de Adão, a nossa natureza se acha decaída. E não podemos tornar-nos justos, visto como somos pecaminosos e profanos. Não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Ué, o texto falou lá em cima que podia obedecer perfeitamente. Agora fala que não. Querido, você pode obedecer relativamente. Justamente como a de Cristo, absoluta, sem nenhum equívoco, sem nenhum erro, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma mancha de natureza pecaminosa, não tem. Você já está errado, meu filho. O que você faz de certo é errado. Você calado está errado. Essa é a realidade. E diz mais aí, ó. Assim, se vê com clareza que se exige sim de nós a perfeição, mas não uma perfeição igual à de Cristo, mas o melhor que podemos fazer em nossa esfera pecaminosa, que torna nossas melhores obras aceitáveis, se não purificadas. Perdão. Que torna nossas melhores obras inaceitáveis, se não purificadas. Diferentes das obras de Jesus, cuja obediência satisfez as infinitas exigências da lei de Deus. Infinitas e santas, né? Coloquei santos aqui. Infinitas e santas exigências da lei de Deus. Então, queridos, nós, se quisermos obedecer perfeitamente a lei de Deus, podemos. Em que sentido que isso ocorre? No sentido de que você obedece à lei de Deus fazendo o melhor que é possível dentro da sua esfera pecaminosa. E não obedecendo como Cristo, no sentido de igualdade. Modo sim, igualdade não. Deixar de pecar, possível ou não? Boa pergunta. Olha os textos que são usados aí por eles. Ao contemplarmos a Cristo transpassados por nossos pecados, veremos que não podemos transgredir a lei de Deus e permanecer em seu favor. Sentiremos que, como pecadores, temos de apoderar-nos dos méritos de Cristo e deixar de pecar. Satanás declarou que os seres humanos não podiam viver sem pecar. Embora dê uma omissãozinha no texto, né? Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós. Pode vencer o pecado, então. Então podemos viver sem pecar. Vamos lá, prosseguir aí. O texto está falando que podemos vencer pecados. Isso é verdade. E o exemplo é o seguinte, ó. Um ébrio deixar de beber, por exemplo, ele pode, deixou de pecar, naquele sentido. Ou o texto está falando de alcançarmos um nível tão justo que não teremos mais pecados a vencer, vivendo assim sem pecar. Do que o texto está falando? Vamos ver aí, outro texto vai explicar a gente. Que os que se sentem inclinados a fazer profissão de santidade se contemplem no espelho da lei de Deus. Ao verem o vasto alcance de seus reclamos,
e compreenderem que ela opera como prescrutadora dos pensamentos e intenções do coração, não presumirão de estar sem pecado. Se dissermos que não temos pecado, diz João, não se excluindo de seus irmãos, enganamos-nos a nós mesmos. Quem diz que não tem pecado, ele se engana. Enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Para você pensar que ele falou 2 tipos de pecado. Se dissermos que não temos pecado em nós, esse pecado em nós é pecado natureza. Se dissermos que não temos a natureza pecaminosa, nos enganamos. E o segundo, ele fala de ato. Se dissermos que não cometemos pecado, ou que não pecamos, fazemos Deus mentiroso. Tanto natureza como ato, a gente vai ser mentiroso. Então, essa conversa de viver sem pecar também é estranha. Porque se eu disser que eu não tenho pecado, eu me engano. E se eu disser que eu não pratico pecado, a verdade, a palavra de Deus não está em nós. E Deus vira mentiroso ainda na minha frase. Bem, outro texto aqui que vai nos ajudar. Enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. Ninguém vai poder dizer isso. Chegar num ponto, enquanto durar a vida aqui. Bem, continuando o texto. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram mais próximo de Deus. Eles viveram o mais próximo de Deus. Começou. Homens que viveram o mais próximo de Deus. Lê esse texto para mim aí, Bruno, vai. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Lembra bem o que Paulo falava, né? Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso nenhum. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência, a cometer conscientemente um ato mau, confessaram a pecaminosidade de sua natureza. Eles não puseram a sua justiça, eles não puseram a sua confiança na carne, nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo, aquela imputada. Assim será com todos que contemplam a Cristo. Atos dos Apóstolos, páginas 560. Obrigado. Que Deus abençoe. Queridos, olha que coisa interessante. Homens que viveram mais próximo de Deus confessaram a pecaminosidade da sua natureza. Veja, ele não está falando de ato. Ele está falando da pecaminosidade da sua natureza. E é nisso que consiste a nossa imperfeição. É isso que suja os nossos atos. Até uma oração que você fizer está suja. Vai pensando já no tempo de angústia lá. Porque se os caras têm a mesma natureza, lascou. Se eles não foram transformados ainda, lascou. Vamos lá, prosseguir aí. Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, e a ideia, né? Enquanto durar a vida, o texto anterior, e quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado.
Porque a natureza foi mudada. Foi tirada de nós, então, a natureza corrupta. Não podemos dizer sou sem pecado até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo de sua glória. Bons textos, não? Vamos lá. Por que tantos, né? Por que tantos se dizem santos e sem pecado? É porque estão muito longe de Cristo. Os que têm um vislumbre da beleza e elevado caráter de Jesus Cristo, o qual é santo e sublime, e cujo séquito enche o templo, jamais dirão isso. Contudo, encontrar-nos-emos com aqueles que dirão tais coisas cada vez mais. Na medida que for aproximando o final do tempo, mais pessoas vão estar com essa ideia aí. Vencer como Jesus venceu. Assim, queridos, é possível deixar de pecar? Sim. No sentido de alguém viciado em drogas, alguém que é impaciente, alguém que é desonesto, ele pode deixar de sê-lo, assim ele deixou de pecar. Contudo, esses vencedores terão ainda outros pecados a vencer. De modo que a santificação vai durar toda a vida. Nunca poderão dizer-se sem pecado, pois não alcançarão tudo completamente antes da volta de Jesus. É o que os textos que acabamos de ler nos ensinam. Voltando a um ponto que a gente tinha falado. Quando os camaradas dizem vencer como Cristo venceu, né, usam o texto desejado para falar sobre isso, há duas perspectivas importantes. Como que é modo e como que é proporção. Vamos lá entender isso aí. Vencer na proporção que Cristo venceu é vencer tão santa, justa e consagradamente como Jesus. Aí eu tenho que ser igual a Jesus. E é nesse caminho que os camaradas descem Cristo ao status deles para falar que Cristo é igual. E a gente já viu que não é. E aí, então, eu agora que sou igual a Jesus, eu tenho que vencer tão santa, magna e perfeitamente como Cristo venceu. Isso é proporção. Só que eu posso vencer como Cristo venceu, mas como no sentido de modo. Isso não exige seres iguais a Jesus. Que é o que diz o texto. Jesus está numa esfera, eu estou em outra. Mas eu vou vencer como ele venceu. Como é que Cristo venceu? Por oração, por estudo da Bíblia, por pedir ajuda de Jesus, né, do céu, pela fé, pelo esforço. Então, eu tenho que pensar se é proporção ou se é modo. Os textos da Bíblia, ao falar sobre a humanidade de Jesus, nunca diz que somos iguais a Jesus. Então, veja, a proporção exige ser igual a Jesus. Só que a Bíblia, toda vez que menciona a humanidade de Jesus, menciona que é semelhante. Filipenses 2, verso 7. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou semelhantemente das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,17. 3 versículos depois. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ou seja, ele era semelhante a nós. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, um que, semelhante a nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. É semelhante a nós. Romanos 8, verso 3. Porquanto, o que era possível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, semelhança, nunca igualdade. Então, são 5 versos na Bíblia que mencionam essa humanidade de Jesus, e em todas as vezes que eles mencionam essa comparação da humanidade de Jesus com a nossa, ele nos compara dizendo semelhante, nunca igual. E existe igual no grego, mas ele usa sempre semelhante, não usa nunca igual. Olha os textos dos testemunhos também que colaboram com a Bíblia. Ele é um perfeito e santo exemplo, dado a nós para imitação. Não podemos nos igualar ao modelo, mas não seremos aprovados por Deus se não imitá-lo. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. Jamais podemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e nos assemelharmos a ele de acordo com a nossa capacidade. Não dá para igualar o modelo. Se ele não é igual, querido, se ele não é igual,
Então não é por proporção. Eu vou vencer como Cristo venceu, eu vou ser santo como Cristo. A vida sem pecado que Jesus teve é que eu vou ter. Não dá, galera. Proporção é arriscado aqui, porque nós não somos igual a Jesus. Agora o modo, sim. Eu vou buscar pela fé, orar e vou vencer os pecados que me assaltam. Teologia da última geração agora e a verdade bíblica. Vamos lá, comparar agora esse pessoal aí. O que cria a teologia da última geração, ou TUG? Quando vocês ouvirem aí, verem na internet, TUG é a sigla. T de teologia, U de última e G de geração. É o pensamento de Andreessen, né? Que os 144 mil serão grupos seletos de pessoas que vão vencer como Cristo venceu, alcançando a perfeição e papapá e tudo mais. Essa é a teologia da última geração. Eles têm alguns pressupostos, e a gente vai trabalhar esses pressupostos aqui agora nesse slide, ok? Segue a linha aí. Olha lá. Jesus teve a mesma natureza pecaminosa que nós. É o pensamento deles. Jesus viveu sem pecar nessa natureza inclinada ao mal. Jesus tornou-se nosso exemplo nessa natureza, então. Nós podemos vencer como ele venceu. Temos a mesma natureza, podemos vencer. Já temos o exemplo dele. Justificados pela fé, temos o perdão dos pecados passados, só dos passados. E agora o que vale é a santificação. Então Deus me perdoa e me dá poder para vencer o pecado agora. E na santificação, nós devemos vencer o pecado como Cristo venceu. E essa nossa perfeição reivindicará o caráter de Deus. A última geração será perfeita e viverá sem intercessor. E por que ela vai reivindicar o caráter de Deus? Exatamente porque Satanás dizia que a lei não podia ser obedecida, mas agora a última geração provou que dá para ser. E aí o Satanás vai falar, ai que vergonha, os 144 mil conseguiram viver perfeitamente, sem pecado nenhum. Será? Vamos lá. Vamos prosseguir aí. Vamos tratar cada um desses pontos aí. Vamos lá. Jesus teve a mesma natureza que nós temos? Vimos que não é verdade que Cristo tinha a mesma natureza humana que nós. Acabamos de ver que ele é semelhante, não era a mesma. Recebeu nossa natureza caída, mas não a sua pecaminosidade, que é a inclinação para o pecado, o que nos torna pecadores naturais, como a gente viu lá em Romanos 5,19, que torna a gente pecador, que recebeu de Adão. Se ele recebeu a mesma coisa, ele é pecador. Olha os textos. Contudo, que cada ser humano seja exortado a não colocar Cristo no patamar humano, tornando-o completamente semelhante a nós mesmos. Pois isso não pode ser, não é igual a nós. Então é mentira o que eles estão falando. Cristo tomou nossa natureza decaída, mas não corrupta. É uma natureza diferente. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta, decaída que possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Ele devia tomar sua posição à frente da humanidade, tomando a natureza, mas não a sua pecaminosidade. Então a natureza não é a mesma. Para com isso aí, cara. Ela é a mesma no sentido da humanidade, mas não é a mesma no sentido da pecaminosidade. Não é a mesma. Vamos lá. Então, tira fora essa teoria aqui, né? Cai fora. Vamos lá. Segundo ponto. Jesus viveu, né, aqui nessa terra, sem pecar, nessa natureza inclinada ao mal. Vamos verificar isso aí, então. É verdade que Cristo venceu, mas não na mesma natureza humana que a nossa, que é pecaminosa. Por isso, sua vitória é infinitamente superior a algo que o homem não é chamado a alcançar. É que tem pessoas que pensam que se Cristo não tem a natureza inclinada que nem nós, a obediência dele não é tão boa, não é tão santa, né? A vitória dele não foi tão grande. Não vale porque ele é Deus, é o argumento. Não. Tô falando da humanidade mesmo, né? Galera, não é assim. É o fato de Cristo ser puro que torna a tentação pior. Por quê? Uma pessoa
faz jejum direto. 2, 3 dias de jejum. Correto? O irmãozinho da igreja faz jejum. 2, 3 dias. Ele se acostuma a fazer jejum. E ele então tem um organismo que suporta bem a coisa ruim do jejum. Diferente de alguém que nunca sentiu fome. Alguém que nunca sentiu fome. Agora é obrigado a sofrer o castigo da fome. Assim, o sofrimento é maior daquele que nunca sentiu fome. Então, quando Cristo vem aqui, para ele é terrível sofrer as tentações, porque para ele é muito mais complexo, muito mais difícil, porque é um ser acostumado com as coisas do céu, não com as coisas da terra. Dá outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui um mendigo que está acostumado a dormir em cima de um jornal no frio de São Paulo, aí, na época do frio de São Paulo. Aí você pega um sheik daquele lá da Terra do Sol, meu irmão, que dorme naqueles colchões maravilhosos lá, aqueles caras ricastos lá. Você pega um sheik que nunca passou frio e traz agora o mendigo e ele, os dois para dormir na rua de São Paulo. Quem vai aguentar mais o frio? O mendigo ou o sheik? O que vocês acham aí? O mendigo. O mendigo aguenta mais. O sheik, por não estar inclinado àquilo, sofre mais. E era esse, o sofrimento de Cristo é muito maior, porque ele não estava inclinado das coisas ruins, tinha que viver no meio das coisas ruins. Tinha que sofrer as provas terríveis. Vamos prosseguir mais aí. Então nós vimos aí que a natureza não era igual. Vamos lá. Uma pergunta. Pode falar. Mas você falou, né, que Cristo não estava acostumado com isso, mas ele não nasceu na Terra? Ele não se acostumou desde criança? É Como aí que que foi? tá. Ele agora vem desde bebê e tem que se acostumar com isso. Para ele é ruim. Então, desde criança ele sabia que era Deus? Que era Jesus? Ele, Que ele veio do céu? Não, ele acaba chegando nessa consciência um pouco mais tarde, né? Mas como não é um assunto puramente bíblico, eu não quero fazer essas afirmações aqui. A gente fala com você mais em particular, ok? Tá bom. Quando ele atingiu essa maturidade aí, né? Mas mantendo-se ainda no assunto, resolvendo esses aspectos, aquele que é santo tem uma maior dificuldade de estar ali vivendo no meio dos pecados. Vou dar um exemplo para você, melhor aqui. Você é vaqueira, ou Elisa? Cuidadora de vaca? Não. Não? Pergunta então. É mais fácil para você pisar descalça naquele atoleiro de fezes das vacas ou de um vaqueiro? Tá todo dia lidando com isso. Para quem é mais fácil? Pra quem tá cuidando das vacas. Muito bem, para você vai ser terrível. O nojo, a coisa. Quando você sentir a melecar, você vai ficar toda agoniada. Capaz de desmaiar e levantar rápido. Porque desmaia, cai. Quando você lembra que você caiu nas fezes, você levanta de novo. Então, querida, da mesma forma é Cristo. Ele era aquele que é puro e tinha que andar entre os pecadores. Na sujeira. Esse é o negócio. É mais difícil a tentação para ele do que para aquele que está acostumado. Essa é a fala. De modo que o fato dele ser puro torna a coisa mais difícil e não mais fácil. O caráter de Cristo é um caráter infinitamente perfeito. E ele precisa ser exaltado, precisa ser realçado proeminentemente. De modo que, queridos, quando a gente fala em perfeição de caráter, se você achar que você tem que vencer como Cristo, você tem que ter um caráter infinitamente perfeito. Gente, não dá, gente, isso é balela, gente, para. Outro texto aqui, ó. Na profecia de Daniel, acha-se registrado de Cristo que ele havia de expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Toda alma pode dizer,
por sua obediência perfeita, ele satisfez os reclamos da lei. E a única esperança está em olhar para ele como meu substituto em penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos, estou livre da condenação da lei. Ele me reveste da sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Aqui um texto lindo sobre imputação, né? Mas ele fala que Cristo, ele venceu perfeitamente, ele satisfez perfeitamente as infinitas exigências da lei. E é por causa disso que eu sou perdoado. Então, queridos, é uma obediência diferente da nossa, superior à nossa. Não é igual, não é no mesmo patamar. Porque senão eu podia dizer, ele venceu perfeitamente a lei, ele me deu poder e agora eu venci também. Mas não é assim. Ele está falando de justiça imputada. Bora lá. Terceira e quarta parte. Jesus tornou-se nosso exemplo nesta natureza pecaminosa. E nós podemos vencer como ele venceu. Esse é o pensamento da Tug. É verdade que Cristo venceu, mas não na mesma natureza pecaminosa. Não tinha isso aí. Sendo santo e vivendo sem pecar, ele se tornou nosso salvador e exemplo. Duas coisas, ele é salvador e exemplo. Os camaradas matam Cristo como salvador e põem ele só como exemplo. Teve uma lição de escola sabatina em 1977 que dizia assim, ó, Jesus the model man, Jesus o modelo do homem. E ela apresentava Cristo como se ele como modelo é mais importante que Cristo como salvador. Então, Cristo ele é o meu exemplo e agora eu vou ser meu co-salvador, né? Porque eu vou salvar junto com ele. Mas não é assim. Cristo tornou salvador e exemplo, mas nunca venceremos na mesma proporção de sua perfeição. Nunca. Olha lá. Ele é um perfeito e santo exemplo, dado a nós para imitação, mas não podemos igualar o modelo. Mas não seremos aprovados por Deus se não imitá-lo. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e nos assemelharmos a ele de acordo com a nossa capacidade. Então, não tem esse negócio de igualar a Cristo, vencer como Cristo cresceu, como na mesma proporção. Não tem. Então, morre esse argumento também. Outros dois argumentos deles aí. Justificados pela fé, temos o perdão dos pecados passados. Perdoados, então, Deus nos dá poder para vencer o pecado. Vamos lá, então. É verdade que Deus nos dá poder para obedecer o pecado depois de justificar-nos. É verdade. Mas não é verdade que ele nos justifica só dos pecados passados. A Bíblia apresenta a justificação como parte de todo o processo. Ela é constante. Dá uma olhada na linguagem bíblica aí. Sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo seja condenado perante Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseado na obediência à lei. Nem o pessoal da última geração. Ninguém será justificado. Será é o verbo ser no futuro. Ninguém pode ser justificado por meio das suas obras, por meio da sua perfeição. Ninguém será. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois todos os pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha uma coisa interessante. Enquanto nós não fomos glorificados, nós estamos ainda na marca do pecado. Todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Ou seja, nós só deixaremos de estar no pecado quando vier a glória. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, aqui então nós somos concitados a olhar o tempo presente usado aqui. Sendo justificados, é um presente contínuo, não é? Ele me perdoou, justificação perdoou lá no passado e já era. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, continuamente nós somos justificados por sua graça. E devemos permanecer nela. Só aqueles que perseverarem nela até o fim é que serão salvos. Então acaba com esses dois argumentos aí também. E
Os últimos três, que é: na santificação devemos vencer o pecado como Cristo, nossa perfeição reivindicará o caráter de Deus, e a última geração será perfeita e viverá sem intercessor. Vamos lá trabalhar todos esses pensamentos aí. É verdade que devemos vencer o pecado a cada dia, mas não chegaremos a extingui-lo. Sempre teremos algo com que lutar. E se ninguém será justificado por obras da lei perante Deus, por certo, os 144 mil estão inclusos nesse texto. Ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência da lei. Então, amigos, não é. Se são justos, é pela justiça imputada lá no céu e não pela comunicada. É o que está dizendo aí o texto. Olha outro texto aí do Patriarcas. Conquanto nos compenetremos de nossa condição de desamparo, sem Cristo, não devemos entregar-nos ao desânimo, mas confiar nos méritos de um Salvador crucificado e ressuscitado. Olhai e vivei. Jesus empenhou sua palavra, ele salvará todos os que a ele se achegarem. Embora milhões que necessitam ser curados rejeitem sua misericórdia que é oferecida, nenhum dos que confiam em seus méritos será deixado a perecer. Ninguém vai perecer enquanto confiar nos méritos de Cristo e sua justiça imputada lá no céu. Continuando. Os poderes das trevas se adensam em torno da alma e excluem a Jesus do nosso olhar. E por vezes, só nos é possível, em espanto e aflição, esperar até que as nuvens passem. Esses períodos às vezes são terríveis. A esperança parece falhar. E de nós se apodera o desespero. Nessas horas tremendas, precisamos aprender a confiar, a depender unicamente dos méritos da expiação. Depender unicamente dos méritos da expiação. E em toda a nossa impotente divinidade lançar-nos sobre os méritos do Salvador crucificado e ressurgido. Nunca pereceremos enquanto assim fizermos. Nunca. Amigos, e esse tipo de angústia é o que 144 mil vai ter. Vamos lá, então. A teologia da última geração, então, ensina que Jesus teve a mesma natureza que nós, pecaminosa, que ele viveu sem pecar nessa natureza, que Jesus tornou-se nosso exemplo, e agora eu posso vencer como ele venceu. Cristo me justifica perdoando os pecados passados, me dá poder agora para me santificar, e na minha santificação eu vou vencer o pecado como Cristo, e essa minha santidade e perfeição vai reivindicar o caráter de Deus. E serei parte da última geração que será perfeita, vivendo sem intercessor e sem pecado. Vamos corrigir esse negócio, esses pensamentos aí pelos textos que a gente viu. Jesus não teve a mesma natureza pecaminosa que temos. Ele viveu sem pecar, mas não teve a natureza inclinada ao mal que nós temos. Tornou-se exemplo por viver numa condição pior, não mais fácil que a nossa. Ele não estava acostumado com as coisas daqui e teve que se virar. Nós podemos vencer do modo que ele venceu. E o modo que ele venceu é a fé, as questões da fé. Oração, estudo da Bíblia, esforço. Justificado pela fé, temos perdão sempre. Não é só perdão dos pecados passados. Tem perdão sempre justificados pela fé. Enquanto eu continuo justificado. Perdoados, Deus nos dá o poder para vencer pecados. Isso é verdade. Devemos vencer o pecado em nossa esfera. E não como na esfera de Cristo. Né? Isenta de qualquer defeito. A perfeição de Cristo, que reivindica o caráter de Deus, e não a nossa. A última geração será perfeita de caráter, que é aquele que faz o melhor que ele pode. Aquela perfeição que não é absoluta, mas uma perfeição que é uma perfeição relativa. Ela não será isenta de defeitos. Dependem, como pecadores, dos méritos da expiação. Vamos lá. Vivendo agora sem intercessor. A última geração, para começar, não é essa consagração toda que os caras dizem. Tá? Vamos verificar os textos. Ó. Os que agora exercem pouca fé, correto? Correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás. E o grande conflito está falando de 144 mil aqui, tá bom? Exerceram pouca fé. E do decreto que violentará a consciência.
e mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profundas no tempo de angústia. Por quê? Porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Quem vai passar no tempo de angústia? Nunca, vai ter gente que nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, eram pessoas negligentes, esses 144 mil aí, do jeito que eles falam, serão obrigados a aprender sobre a pressão terrível do desânimo. Teve alguém que mandou alguma mensagem no chat, eu não sei o que é. Ah, deu risada. Não é nada demais. O Éder, posso te interromper um pouquinho? Pode. Isso daí, ele até corrobora com o que a Cristina falou no comentário dela, né? Você quer voltar um pouquinho lá no texto, só para eu comentar? Que você mencionou que eles exercem pouca fé agora, e no tempo de angústia, mesmo eles passando pela prova do decreto, no tempo de angústia eles serão provados. E aí cai no texto que a Cristina comentou no início, que eles terão de ser provados pelo fogo, certo? E o fogo a gente entende que é a tribulação, né? A tribulação é a prova de fogo para aprovação, para melhoria do caráter das pessoas, certo? Amigo, olha o texto, olha essas palavras aqui. Olha essas palavras aqui. Os que agora exercem pouca fé, aqueles que nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus, amigo. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esses camaradas passaram a vida sem agradar a Deus. Onde é que eles vão aprender agora a agradar a Deus? Lá no tempo. Então eles não entram no tempo de angústia, fechou o tempo da graça, o caso deles existiu, eles não entram no tempo de angústia zerado. Até porque não é ali que é a transformação, né? A transformação é só no fim. Então os camaradas, eles não entram no tempo de angústia santos, como os caras estão dizendo, sem pecado. Não. Eles entram agora com a fezinha deles que quase que não existe e agora terão que aprender a confiar em Deus, o que não fizeram durante toda a vida. Então, é um mito dessa ideia. Os caras são todos santos, chegam lá sem problema, sem pecado nenhum. Aí serão provados pelo fogo. Vamos lá. Outro texto que ajuda a gente a ver isso aí. Sentem que se houvessem sempre empregado toda a sua habilidade no serviço de Cristo, indo avante de poder em poder, as forças de Satanás teriam menos capacidade para prevalecer contra eles. Então eles sabem que não usaram suas habilidades para Deus. Como poderiam ter usado? Eles sabem. Se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. Isso aqui é um detalhe importante. Eles não têm pecado a confessar. Já confessaram tudo. A gente vai usar isso mais para frente só. Não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Então, o texto não diz que eles não possuem falta. O texto diz que eles não possuem falta oculta para revelar. Porque o próprio fato deles estarem no tempo de angústia é uma evidência de que eles não tinham fé, não habituaram-se a confiar em Deus anteriormente e agora tem que aprender às duras penas aquilo que eles não aprenderam em sua vida religiosa. Assim, todos os seus pecados que já foram confessados foram examinados e extinguidos no juízo. É isso que dá garantia para eles. Porque o juiz lá, com a justiça imputada, declarou os justos para sempre. Não os podem trazer à lembrança e tudo mais. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se nele. Queridos, eles ainda têm a natureza terrena. E o que é a natureza terrena? É aquele canal corrupto que faz com que a sua oração suba suja. Você lembra o texto que nós lemos? Eles ainda têm a mesma natureza. Então entenda,
Cristo vai consumindo essa natureza pela prova que os caras estão fazendo. Então, os camaradas agora, eles vão entrar no tempo de angústia se aperfeiçoando, se aproximando de. E não que eles são santos, perfeitos, isentos de pecados, são bonitão aí e tal. Vamos lá. Outro texto aí. Né? Quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia, ela não mais pleiteará em favor dos culpados. A misericórdia não pleiteará em favor dos culpados. Cristina comentou isso aí no começo. O Espírito Santo se retira dos ímpios, diz o livro Grande Conflito. Se retira do servo de Deus. Eles têm ainda a misericórdia de Deus. Acha-se preparado para a hora probante que diante dele está. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial. E agora é pronunciado: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Amigos, todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Ou seja, os caras já estão salvos. E é pela justiça imputada de Cristo que nós somos salvos. É isso que garante os camaradas. Agora, Ué, o que é isso aqui? Ó? Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Parece que é a perfeição. Primeiro, ele diz, quem é injusto, faça injustiça ainda. Mas ele diz, quem é justo, faça justiça ainda. Percebe que ele alcança essa justiça antes de entrar no tempo de angústia. Porque ele fala, quem é justo, agora que vai vir o tempo de angústia, continue fazendo justiça. Ou seja, essa justiça não é isenção de pecado. Porque nós já vimos abundantemente que ele não tem. O que será que é isso? Perfeição de caráter, gente. É hábitos corretos, é obediência contínua à lei de Deus. Mas não isenta de defeitos, é a sua perfeição relativa. Vamos dar uma olhada e ver isso aí em textos. Eles estão garantidos por conta de Cristo tê-los justificado eternamente, não por causa de sua justiça pessoal. Vamos entender um pouco do Yom Kippur, o dia do juízo. Tá? Que é um processo que acontece no santuário. Pegava-se 2 bodes, lançava a sorte, um para o Senhor, que era a representação de Cristo, e o outro que ficava era o Azazel, que representava Satanás. Bem, naquela região, ele examinava o bode. Tá? Esses 2 bodes, ele lançava a sorte ali, examinava o bode, né? Que foi lançado sorte. O bode tinha que ser branco por de um ano, mas o bode é o símbolo do animal mau. E ele representa o mal mesmo. Por quê? Porque representa Cristo tomando todos os nossos pecados e representa também Satanás. Deixa eu ver alguém falar alguma coisa no chat. Vamos lá. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes todo o aprendizado divino. E no céu devemos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nessa vida o desenvolvimento de caráter? Ela fala, né? É lógico, até os anjos prosseguem, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né? Apesar que já falamos também, né? Que a justiça justa, que o camarada, ele prossegue de uma perfeição a outra, mas sem defeito, né? Questão dos anjos. Vamos lá, então, trabalhar aqui, ó. 2 bodes, eram lançados sorte. O que caía, a sorte, representaria Cristo. Quando ele examinava o bode ali, representava a vida de Jesus. Aí ele sacrificava o bode e levava, então, o bode para o passo 2 ali, no altar de sacrifício, que representava já a morte de Jesus. Esse bode morto representava a morte de Jesus. Aí, olha só que coisa interessante. Ele pegava e levava agora até uma tigelinha de sangue até a pia e lavava as mãos e os pés.
A água é o símbolo da ressurreição, da vida, né? Então, nós tínhamos aí 1, vida, 2, morte de Jesus, 3, ressurreição de Jesus. Agora, quando você trabalha a expiação, você vai verificar que não era uma questão agora das pessoas colocarem a mão na cabeça do bode. As pessoas levavam seus pecados durante o ano. Eram os pecados que elas levavam durante o ano todo, que eram representados agora nessa festa. Agora, isso representa Jesus. Só que agora, queridos, você já parou para pensar que os patriarcas viveram antes de Cristo nascer? Sim, mas os patriarcas não tinham o santuário, por exemplo, né? Abraão, Isaac, Jacó não tinham santuário. Como é que eles levavam os pecados lá para o santuário, queridos? Então entenda, eles não precisavam que Cristo estivesse no santuário, porque Cristo já estava recebendo seus pecados por meio dos livros, anotando, e é assim que funciona. E é assim que ele trata com todos, porque o juízo é justo, não é injusto. Então ele vai tratar igual a todos. Vocês vão entender melhor isso aí para frente. Vamos terminar aqui. Uma vez que o sumo sacerdote vem à pia, representa a ressurreição de Jesus. Ele sobe ao céu. Aí agora, ele pegava ali o incensário, tá? E ia para o Santíssimo, com a tigelinha de sangue também. Colocava o incensário em frente da arca e borrifava 7 vezes o sangue sobre a arca e sobre a base da arca, dizendo que o sangue de Cristo pagou o preço do pecado. E é isso que garante a salvação. Quando ele fazia isso, ele estava com um peitoral que tinha 12 pedras. Cada pedra no peitoral representava uma tribo de Israel, para dizer que Cristo está intercedendo por todo mundo, por todo o povo dele em toda a história. Se você olhar na roupa do sacerdote, ele tem 2 pedras nos ombros. Uma pedra de ônix, pedra ônix, que é uma pedra negra. Ele tinha uma pedrinha ônix, ela é linda. Ela é uma pedra brilhante e preta. E nessa pedra, né, que era redonda, grande assim, essa pedra, tinha incrustado em ouro o nome das 6 tribos de Israel aqui, 6 tribos de Israel aqui, para mostrar que Cristo está dizendo o seguinte de Isaías, né? Isaías 9, verso 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o governo está sobre seus ombros. Ele está dizendo que ele carrega, ele é o representante do seu povo, é como se ele estivesse carregando todo o seu povo. E ele é o intercessor de todo o seu povo ali. De toda a história, desde Adão, Abel, até os 144 mil lá no final. E aí, então, quando ele bate o martelo lá, a salvação está garantida, não por causa da perfeição que Abraão teve, e nem por causa da perfeição dos 144 mil, mas por causa da justiça de Cristo, imputada. E quando ele fecha o caso aqui, Israel está lá fora, lá. Não porque Israel não era pecador. Israel estava lá fora, não é perfeito, Israel estava lá fora, centrando sua fé em Cristo e pedindo misericórdia para que o seu caso fosse resolvido e perdoado. Esse é o caso dos 144 mil. Eles estão lá fora, não isentos de pecado, não, os caras estão com o rosto em terra, digamos assim, né? Clamando para que o seu caso seja aprovado. Quando, na realidade, o caso deles já tinha sido aprovado. Eles não sabem ainda. Da mesma forma, o povo está lá fora e não sabe que o sacerdote já encerrou o caso aqui e o caso dele já está resolvido. Eles estão com a salvação garantida, com o perdão garantido lá fora, mas eles não sabem ainda. Então o sacerdote vinha, colocava a mão sobre a cabeça do bode, Azazel, depositava todos os pecados de Azazel sobre o bode, né, os pecados de Israel sobre o bode de Azazel, e um homem levava ele para o deserto, que é um símbolo de Satanás agora sendo proibido de sair do planeta Terra e tendo que ficar agora vendo as consequências do pecado que ele causou aqui. E os pecados sendo colocados sobre ele
é interessante esse aspecto aí, né? O que representa, né? Alguns os acusam até, os adventistas acreditam que nós seremos salvos com Satanás intercedendo por nós. Não é isso. A salvação foi garantida lá. Só que agora, os pecados dos quais nós éramos acusados, Satanás foi considerado culpado e ele vai queimar com esses pecados. É mais ou menos assim. Eu pego aqui, por exemplo, a Elisa. A Elisa é de menor, eu acredito, né, Elisa? A Elisa é de menor. Aí, eu sou um traficante. Sim, sou. Eu sou um traficante. Eu sou de maior. Aí eu uso a Elisa para traficar para mim. Ela é meu avião. Ela vai lá e vai levando os produtos para mim. Aí os camaradas prendem a Elisa. Depois que eles prenderam a Elisa, tem todo um processo e a Elisa conta, ó, foi o Éder que me passou. E agora eu acabo entrando no processo. E agora tem 2 réus, Elisa e eu. E no final do processo, a Elisa é considerada inocente por ser menor. E o crime que a Elisa cometeu, que era de levar a coisa, vai cair sobre mim. E eu agora vou ter que pagar por aquelas drogas que ela estava levando. Então, da mesma forma, nesse momento, Satanás agora, que nos acusava do pecado, o pecado é colocado sobre ele. Ele será o culpado e ele vai ser destruído com os nossos pecados. Só que o sumo sacerdote se dirigia ao povo agora, tá? Aí tem os textos, né, de Miqueias 1, verso 13, Isaías 51, que mostra, né, que Deus vai tomar os nossos pecados para passar para Satanás. E aí o sacerdote abençoava o povo e o povo agora fazia uma festa, que era um símbolo da glorificação quando Cristo voltar. Então entenda, eles estão aí agora recebendo a volta de Jesus. Mas o caso deles, a garantia deles, não era pela sua santidade pessoal, mas porque o sacerdote tinha feito o trabalho lá no Santíssimo. Vamos lá prosseguir nesses aspectos aqui, né? A gente vê aqui a questão depois disso aqui. Não é uma questão que ocorre na hora, né? O Cristo intercede por quem já morreu e não foi perfeito. Do mesmo modo, por quem está vivo. E todos são aprovados pelo sangue de Jesus e sua justiça imputada, não pela comunicada. É isso que garante as pessoas no fim, a intercessão dele. Cristo não estava no santuário enquanto Abraão vivia. No entanto, ele não será salvo senão pela justiça imputada de Cristo, como foi no caso de todos os santos. Ele, por fé prospectiva, né, olhava para o futuro, e nós, por fé retrospectiva. Texto que vai falar sobre isso aí, ó. Mas não sabe que seus casos foram decididos no santuário celestial. Não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição dos que devem se encontrar e não encontrar-se os que subsistirão ao tempo de angústia. Olha que coisa interessante, o Éder falou que eles não tinham pecado. O que está se referindo a isso? Vamos ver outros textos. Se refere ao caráter santo, olha lá. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Veja, o problema é o caráter. O pecado que está se referindo é o pecado do caráter. É a perfeição de caráter que eles não têm. E que os 144 mil têm. Olha o texto aí, né? Muitos estão enganando a si mesmo, né? O caráter será transformado na vinda de Cristo, né? Mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Ou seja, está falando de conversão, ó. Os caras já são convertidos, gente. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui. E pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Veja, defeitos de caráter. Está falando de perfeição de caráter. Quando ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos de caráter. Olha só que coisa interessante. O texto está falando de perfeição de caráter. A perfeição de caráter eles precisam alcançar. E o que é perfeição de caráter? Nós lemos semana passada. O caráter é a parte mais rosadinha embaixo aí. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência de palavras e atos costumeiros. Essa perfeição nos é possível e temos que alcançar hoje.
Por isso que aqueles que alcançam essa perfeição hoje, que não têm hábitos pecaminosos, ou seja, eles são justos hoje e continuarão sendo justos, fazendo as mesmas coisas. Olha outras versões de Bíblia, da tradução do texto de Apocalipse, que nos mostra qual é o sentido. Olha lá. O homem bom persevere em sua bondade, e o homem dedicado seja verdadeiro em sua dedicação. Veja, não é isenção de pecado. Mas o homem correto seja cada vez mais correto, e o homem que é santo seja cada vez mais santo. O homem que é bom continue fazendo as suas boas obras, e o homem que é santo continue a sua santificação. Mas qualquer que é bom deve continuar a fazer o bem, e quem é santo continuar a santificar. Então o texto não está falando de isenção de pecado, está falando de perfeição de caráter. E a perfeição de caráter pode ter boas ou más obras ocasionais. Aí surge uma pergunta, mas os 144 mil vai cometer algum pecado lá? Na cabeça deles assim, eu acredito que não. Conscientemente, não. Por quê agora? Porque eles estarão em oração e coisas do tipo, mas eles são perfeitos? Não. A não ser perfeito de caráter, mas não perfeito com isenção de pecado. Por quê? Porque sua natureza é pecado. E as suas orações são sujas. São também maculadas. E elas só vão ser aceitas por causa dos méritos de Cristo. A gente vai mostrar já um texto agora. Dá uma olhada nisso aí. Olha esses textos aqui, ó, falando sobre eles, tá? Naquele tempo, o justo deve ver a vista de um Deus santo sem intercessor. Mas, ó, não te deixarei ir, se não me abençoares. A questão lá de Jacó. Olha o que fala aqui, ó. Fosse isto uma exigência jactanciosa, presumida de Jacó, teria sido destruído instantaneamente. Mas dele era a segurança de quem? De quem confessa sua fraqueza e indignidade, e não obstante, confia na misericórdia de um Deus que guarda o seu conserto. Amigos, essa é a oração dos 144 mil. Confessando a sua fraqueza e indignidade, confessando sua pecaminosidade. E é nesse momento, então, que eles se entregando a Cristo, que eles são perdoados, permanecem como perdoados. Olha o que diz aqui, ó. Pela humilhação, arrependimento e submissão, aquele mortal pecador falível prevaleceu sobre a sua majestade. Aquele pecador mortal falível. E ele representa 144 mil. O povo da última geração. Outro texto aí, ó, falando sobre eles também. Tal será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Deus lhes provará a fé, a perseverança, a confiança em seu poder para os livrar, não na sua santidade. Diz mais, lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus, olha o que garante eles, lembrar-se da grandeza da misericórdia de Deus, e de seu próprio arrependimento sincero, alegarão suas promessas feitas a quem? Por meio de Cristo, aos pecadores desamparados e arrependidos. Sua fé não faltará. Está falando de 144 mil, que são pecadores desamparados e arrependidos. São tristes por causa dos seus pecados. E eles vão, então, ser garantidos por meio de sua fé. Para fechar, temos alguns textos que dizem assim, ó. Esse texto é fenomenal. E ele diz assim, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Agora nós somos filhos de Deus no presente, mas ainda não somos perfeitos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E é assim que os 144 mil verão a Cristo com o rosto pálido, mas serão transformados. E assim estarão para sempre salvos, né? Sendo justificados, né? Pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então é por causa da justificação, através do sangue de Cristo, que é a justiça imputada, é que eles são salvos da ira, e não por conta de sua justiça em si, né? Amados, então, a gente deve se guardar, né? Segundo esse texto aí. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não tem. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então, não posso dizer que eu não tenho a natureza pecaminosa. E diz mais. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Não sei se ficou claro. Eu sei que ficou longo demais, terrivelmente longo.
Mas, em síntese, é isso aí. Os 144 mil serão perfeitos no sentido de alcançar a perfeição de caráter, que não é isenção pecaminosa, nem de natureza pecaminosa, não. Eles têm natureza pecaminosa, suas orações ainda são maculadas e tudo mais. Mas como eles são aceitos? Por causa da justiça disputada de Cristo. Eles cometem algum pecado consciente, tal, tudo? Não tem nenhum relato disso, que eles vão lá para isso. O que parece é que eles estão que nem as pessoas ao redor do santuário. Nesse momento de angústia, eles só estão focados em Deus. Então, essa oração deles ainda é defeituosa. E só é aceita pela misericórdia e graça de Cristo Jesus. É isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Tem oportunidade de fazer perguntas, mas já é 10 horas da noite. Eu não sei nem se vai ter espaço para tanto. Perfeição relativa. A mesma que eles alcançaram antes do tempo de angústia, né? Porque ela era relativa também. Porque ele fala, o justo, ou seja, ele já era justo, continue a fazer justiça. Ou seja, ele vai prosseguir agora. Deus vai pegar aquele camarada que não tinha hábitos pecaminosos, correto? Já no tempo de angústia, e vai agora levar ele a ter fé e confiança que ele não desenvolveu. E vai fazer isso neste momento. Então esse camarada agora vai ficar como as pessoas ao redor do santuário, em oração contínua, pedindo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles se apegam à promessa feitas a pecadores arrependidos. Esse é um estado que a gente deveria chegar até agora. Poderíamos, assim, devemos buscar nesse momento até, né? De não ter pecados, assim, eu diria o pechar, né? Aquele pecado de mordida, como o Paroski disse, que são pecados conscientes e que você sabe que é contra Deus e mesmo assim o faz. Esses nós devemos deixar até mesmo agora, antes mesmo desse tempo de angústia. É isso aí. Cristina? Os católicos dizem que Jesus, ele tinha a natureza humana sem tendência ao pecado, porque Maria, de quem ele herdou a natureza humana, foi concebida sem pecado. Que não pode ser, que não é verdade, né? É bastante complexa essa teoria da Theotokos, né? A mãe de Deus. E é bastante complexa, né? Mas não é esse caminho que a gente está seguindo, não. E eles dizem ainda que mas tem alguns relatos de outros irmãos de Jesus, talvez de Maria mesmo. Depois, se quiser, eu te mando o vídeo. Não é isso, né? É assim. Diz que a Maria é filho de José. É assim, ó. José, ele veio de um segundo casamento, segundo a tradição. Sim, sim. E os testemunhos comentam esse aspecto, né? Segundo, José teve relação com Maria. A Bíblia fala em Mateus 1 que ele não a conheceu até que Cristo tenha nascido. Então, significa que depois que Cristo nasceu, ele a conheceu. Agora, é o seguinte também. Esses irmãos de Jesus, eles são do primeiro casamento de José. De José, sim, tem relatos disso, mas tem outras visões que dizem que também tem os que pode ser de Maria. Sim, mas nem faz sentido, porque você percebe que depois que José some de cena, os irmãos de Jesus também somem. Ou seja, Jesus cuidou da sua mãe. Agora, os irmãos não deram apoio. Irmãos e irmãs não deram apoio. Sim, tinha irmãos e irmãs, que mulher geralmente eles não falavam, não relatavam. Mas tem o Judas e o Tiago, que escreveu a carta, eram irmãos de Jesus, né? Sim, filhos de José. Mas é porque é o seguinte, eles aceitaram a mensagem posteriormente. Uhum. Entende? Você vê Cristo sumindo. É ele, Maria e mais ninguém. Né? É verdade. Maria Jesus apareceu a Tiago depois, né? E ele se converteu. Então é esse o negócio, é esse aí. Né? E os testemunhos comentam esse aspecto também, se eu não me engano. Tá? Depois a gente verifica esse aspecto. Queridos, que Deus abençoe vocês. Sim, mas aí, fechando aqui, durante o tempo de angústia, os 144 mil, né, que vão estar vivos, eles não vão pecar porque eles vão estar em angústia e oração, como no Yom Kippur, né? Lá clamando a Deus, porque eles também não sabem se tem algum... Eles ficam naquela angústia porque não sabem se tem algum pecado que eles não confessaram, se tem alguma coisa que eles deixaram de se arrepender. Então, a angústia deles é isso, porque eles não sabem se estão salvos, né? Então, entende. Vai depender do conceito de pecado que você vai pegar.
Se você entender que a sua natureza pecaminosa macula até suas orações e elas precisam da intercessão de Cristo, eles ainda serão. Isso aí. Porque a nossa natureza, Mas, ela é contrária à natureza, ao Espírito de Deus. Ela é contrária, né? Se você entender nesse sentido, não. Sim, errarão. Eles são defeituosos ainda. Agora, se você entender que eles conscienciosamente escolhem um ato mal, um pecado, alguma coisa, não tem nem espaço para isso. Os caras estão angustiadão, focado lá em Cristo Jesus, e sendo ainda imperfeitos, não escolhem conscienciosamente um ato mal. Não tem nenhuma evidência disso. Não tem uma evidência disso. Mas não são perfeitos. Essa é a ideia, né? Não são perfeitos isentos de pecado. Augusto, esqueci até a palavra, de Augusta, nesse período já, as 7 pragas não já está caindo aos ímpios nesse período? Exatamente, no mesmo período. Se o zinho está já caindo as pragas nesse período, né? É porque, como falou aí, né? A porta da graça já se fechou, Jesus já saiu do santuário, né? Então, assim, não tem mais arrependimento nesse período, né? Sim, pessoas que se arrependam. Isso. Assim, provavelmente, eles vão perceberem, né? Os 144 mil, talvez eles percebam quem está sendo atingido e quem não está sendo atingido pelas pragas, não? É assim. Mas as pragas não vão ser universais, né? É assim. Isso que eu ia falar. Sim. É assim. Eles não sabem. O texto diz que eles não sabem. A cabeça deles não está nisso. A cabeça deles não perde tempo com isso. Eles estão dedicando tempo para que eles estejam em harmonia com Deus. E eles estão reclamando as promessas de um Salvador a pecadores arrependidos. Então, os caras são pecadores, frágeis, imperfeitos, no entanto, perfeitos de caráter, aquela perfeição relativa, né? Focados em oração nesse período aí de angústia.